Queridos, a nossa cota acabou, agora é com vocês. Nós queremos ouvir vocês compartilharem coisas, testemunhos, o que o Senhor fez de maravilhoso entre nós nesses dias. Amém? Ainda tem força aí ou não? Sim ou não? Ué. Quem vão ser os homens que vão dar início? Vamos. Eu acho que era bom vir aqui, né? Vem aqui, João. Bom dia, pessoal. Eu queria compartilhar algo que aconteceu até comigo, acho que foi no segundo dia, foi no domingo, que eu senti que mesmo estando sem o celular, eu ainda estava preso a ele, coisa que tipo assim, eu já me sentia solto, falei, não, eu estou sem o celular, eu estou tranquilo, mas não, é algo que geralmente acontece muito, que eu até brinquei, não lembro com quem foi, que ao sair da reunião eu coloquei a mão no bolso e já falei, nossa, será que eu deixei meu celular lá? Que era o pensamento errado, né? Porque o que acontece? A gente, acreditando que já estávamos livres, mesmo com o celular desligado, a gente ainda estava ligado a ele, né? De alguma forma. Ou seja, muitas das vezes nós não estamos com a tecnologia, com o celular, mas ainda estamos ligados a ela. Estamos com um pensamento nele, estamos querendo terminar o algo mais rápido possível para termos isso. Eu, no começo da minha caminhada, eu sempre falo para todo mundo, eu tinha muita indisposição. Quando os irmãos estavam compartilhando comigo, lá no começo de tudo, eu tinha um certo receio. Como eu vim do caminho católico, do pessoal da igreja católica, geralmente as reuniões eram em uma hora. Era uma hora acabava. Assim como o Oliver uma vez foi lá na minha casa no começo de tudo, mas o Jefferson, com o passar do tempo, eu só escutava eles por respeito mesmo. Era somente por educação. Às vezes eles até mandavam mensagem, eu só ignorava. Só ignorava a mensagem, depois mandava mensagem e estava ocupado. Daí com o tempo, o Senhor foi me abençoando, eu fui realmente sentindo o amor dos meus próprios irmãos, do Oliver, do Jefferson, para quem não conhece é o pai do Miguel, que com o passar do tempo a gente passava uma hora conversando, antes de começar a compartilhar do Senhor, compartilhando sobre nossas vidas, o quão é bom estar em comunhão com os irmãos, e hoje eu realmente senti novamente todos esses momentos, nesses 4 dias foi realmente abençoado, né? Realmente enchido pelo Espírito Santo. Eu queria agradecer a todo mundo, eu ainda ontem, nós jogando bola, eu cometi um erro muito grande a todos os irmãos que estavam jogando bola. Eu realmente me elevei, queria até já pedir perdão a todo mundo, queria pedir perdão novamente para a igreja, para que todos possam me perdoar, né? E é isso, acredito que o que nos deixa mais forte é o Senhor, o que nos acrescenta na vida de cada um, os próprios irmãos que está sempre conosco, todos os dias, e para que ninguém venha sair daqui com nenhum tipo de inimizade, afinal, né? Todos aqui somos do mesmo corpo, todos aqui somos nossa igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais? Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu gostaria mesmo de compartilhar um pouco do que aconteceu comigo, né? Esse retiro. É o meu primeiro retiro fora da minha cidade, né? Porque dizemos que na minha cidade eu tive muitos acampamentos, mas esse é o meu primeiro retiro.
E eu tô muito contente em poder ter conhecido muitos jovens, né, muitos irmãos da minha idade ou um pouco mais velhos, né, que tiveram o mesmo privilégio que eu tive, né, de conhecer o Senhor o quão cedo possível, né. E eu confesso que quando eu tive essa oportunidade de estar aqui, eu ainda não estava muito animado, né, tinha alguns desânimos, eu não estava 100% na fé, assim, 100% com esperança. Mas graças a Deus eu tinha eu tenho um amigo, né, cara, um irmão assim mesmo que tá sempre ali junto comigo, tá sempre me dando força ali. Meu irmão Pedro, cara. Sempre que tem uma oportunidade, o cara tá ali conversando comigo, ele tá sempre me animando, cara. E eu sou muito grato a isso e que eu admito que quando eu cheguei aqui, eu tava com zero expectativa, zero esperança, eu tava bem desligado. Mas com o passar do tempo, com o passar das palavras que foram ditas, até no encontro com os homens, eu senti que a minha escolha, eu lembrei que a minha escolha não foi de ninguém, a escolha foi minha, o desejo foi meu. Eu senti que como eu tinha aquele desejo antes, eu teria que melhorar esse desejo, porque tem muitas pessoas lá fora que precisam do Deus que nós temos, e que sem a gente não crescer, não buscar crescer, essas pessoas não vão ter quem chegar nelas para apresentar do evangelho que a gente teve, né? E eu fico muito contente mesmo em saber que, bom, eu não me enturmei com todo mundo, mas eu fico contente em saber que eu tive alguns amigos novos, onde eu pude conversar, brincar, orar, né? É muito bom ter gente da minha idade ou pessoas mais velhas conversando, né? E um ponto que mais mexeu comigo foi o ponto de que todo mundo é enturmado, né? A comunhão aqui dos nossos irmãos aqui é muito agradável, né? Muito estável, é muito confortável de estar, né? As conversas são conversas boas, né? Sempre buscando o ritmo do Senhor. E eu senti que isso era uma coisa que eu precisava, para me acordar, para acordar o meu despertar. Porque quando eu passei pelas águas, eu deixei de ser o velho homem para ser uma nova criatura em Cristo, né? E é isso mesmo, né? Glória a Deus. Ah, é, ó. Como é que é o nome? O Gabriel de Cáceres. Sou Lucas de Paraná. Primeiramente, bom dia, né? Gostaria de compartilhar um pouco. Eu não vim para esse retiro com muita expectativa, porque são pessoas que eu não conheço direito. Mas acabou que eu me enturmei bastante com o pessoal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo por tudo, pela recepção, tudo mais. Deus também tocou muito no meu coração nesse retiro, principalmente ontem, hoje. E muitas vezes nós não valorizamos as coisas mais simples, nos pequenos detalhes. Quando Deus sempre está lá, Ele sempre está com a gente, sempre está nos dando força para qualquer coisa. Quando a gente cai, quando a gente precisa dele, Ele vai estar lá pra gente. E assim, quem que a gente é? Ele morreu por todo mundo na cruz, sem nem conhecer a gente. Ele nos amou desde o princípio de tudo. Então, quem é a gente pra não valorizar as coisas que ele faz, né? E gostaria de falar isso mesmo. Obrigado, gente. Aleluia. Bom, acho que todo mundo já me conhece, né? Mas eu sou o Lucas de Buritis, o fotógrafo de vocês. Irmãos, eu não tenho nada para compartilhar, mas eu tenho muito a agradecer a vocês. Muito a agradecer a Cristo, pelo tanto que vocês me fortaleceram, me abençoaram com o sorriso de vocês, com a presença, a disposição de serem fotografados, de tirarem o tempo para estar ali, né? Eternizando o momento que nós tivemos aqui com Cristo. Tô até nervoso aqui, perdão. Olha, eu admito que eu também não vim aqui com muitas expectativas para o retiro, né? Eu não tava... Confesso que eu estava meio morno na fé. Apesar de não ter a coragem de desistir de tudo, né? Eu tenho mais a perder indo pro mundo do que perdendo para Deus, no caso. E eu quero dizer que eu vou sair daqui cheio do Espírito, né? Com o coração queimando novamente. Ontem, durante o derramar, né?
A princípio eu fiquei na expectativa de receber o dom de línguas e até fiquei... Eu tinha no coração aquela frustração, né, de ver todos os meus irmãos, muitos amigos chegados, falando em línguas enquanto eu não sentia desse mesmo fervor, dessa mesma capacidade. Porém, foi quando vi meu irmãozinho falando em línguas pela primeira vez que eu entendi que Deus dá o dom que cada um merece ter e precisa ter. Descobri que o meu pode não ser esse, que às vezes o dom de proclamar, de louvar e saber orar também é importante. Não é só o dom de línguas que vai fazer você servir a igreja. Se você não tem esse dom, saiba que Deus tem algo a mais reservado para ti. Ele tem um propósito na sua vida que pode ser diferente daquele que o teu irmão tem. Então espera no Senhor, tenha paciência, que Deus vai te exaltar e usar você conforme a vontade dele. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Adailton, sou de Sinop. Assim como meu irmão estava compartilhando sobre os derramares dos dons do Espírito Santo, meu primeiro retiro foi em Ji-Paraná. Retiro assim, com outras regiões, né? E aquele retiro eu fui com muita expectativa de ser cheio do Espírito Santo, receber os dons, só que não aconteceu comigo. Só que assim, como a passagem que foi passada para a gente meditar sobre Marta e Maria, eu estava muito preocupado com o serviço do Senhor. Eu preciso receber para servir. E eu esqueci da parte de me derramar na presença do Senhor, da intimidade com Ele e o relacionamento com Ele. Porque isso leva ao serviço, o relacionamento com Ele é a base. Não o serviço tenho que servir para crescer no ministério. Não, o propósito é Cristo. Cristo é o centro de tudo. E nesse retiro hoje, vamos dizer assim, não fui batizado, não recebi os dons do Espírito Santo, mas a paz que o Senhor me deu é impagável. A presença que eu tenho, que eu recebi, o tanto que eu saí cheio daqui, é maravilhoso. E o Senhor sabe de todas as coisas das nossas vidas. Talvez não era o momento, talvez alguma coisa que falta, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E eu saí muito, muito contente, muito alegre. Quero trabalhar para que essa presença se mantenha todos os dias na minha vida, não somente hoje. E que ela seja crescente. Amém. Obrigado. Queremos... É você, Lucas? Opa! Eu sou o Lucas, aqui de Cuiabá mesmo. Eu queria começar agradecendo todo mundo aqui. É o meu primeiro retiro. E... Primeiro, eu estava com medo de não ser tudo isso que eu estava imaginando, né? Porque quem pagou a própria inscrição, eu imagino que ficou pensando, pô, será que vai valer R$360, né? Aí eu tava com medo, né? Aí, aqui ontem, foi tão bom, eu sei que todo mundo vai sair diferente daqui. E eu tenho certeza que valeu. Todo mundo aqui, eu sei que valeu. E teve gente que, não só eu, mas também eu, que veio aqui e ficou na panelinha, o próprio grupo que conhece, né? Aí eu só fui começar a conhecer mais pessoas ontem à noite mesmo. Então, me arrependi que devia ter conhecido mais gente antes, que agora que eu estou começando a socializar com as pessoas já vai acabar, né? Então eu já queria deixar avisado para quem fez a mesma coisa para fazer diferente na próxima. Então é isso. Aleluia! Agora nós queremos que as moças também compartilhem, né? A gente quer dar a iniciativa para os homens, mas nós também queremos ouvir vocês. Aí!
Tá bom, bom dia. Ai, tô nervosa, espero que eu falo certo aqui pra vocês. Meu nome é Gabriela, sou de Tangará da Serra, e eu espero mesmo falar sem chorar aqui também. Eu vim aqui também sem expectativa, na verdade eu não queria ter vindo. Eu fiz inscrição com algumas meninas e elas não conseguiram vir, e eu fiquei muito chateada. Não com elas, mas porque eu já tinha feito inscrição, eu falei assim, poxa, vou ter que ir. Eu não queria ter vindo, eu falei para os meus pais, e aí meu pai chegou em mim e falou assim, não, você vai, porque você não vai por pessoas, você vai pelo Senhor. E ele falou isso muito sério, não sei se ele já conhece meu pai, ele nunca fala nada sério, e isso ele falou muito sério. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. E quando eu cheguei aqui, foi muito bom. Na verdade, eu cheguei, eu fiquei mal dos 2 dias, nunca passei tanto mal na minha vida, era dor de cabeça, dente doendo, meu estômago estava muito ruim, mas o Senhor me fortaleceu e Ele me mostrou o propósito que Ele tinha para mim aqui. Ele realmente queria restaurar a minha casa, colocar a minha casa em ordem. E Ele usou a vida dos pastores para falar isso para mim. E eu fiquei muito grata. E um texto que o Santírio falou, que eu gostei muito, é Salmos 42, 1. Ele fala assim, como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a tua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Então me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma. Como passava eu em multidão, em festa, eu guiava em procissão a casa de meu Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. E assim, não somente eu, como todos aqui, possamos ser como os homens de antigamente, que perseveravam, mesmo tendo... eles não colocavam empecilho, na verdade, nas coisas do Senhor. Eles eram servos segundo o coração de Deus. Assim como Josué, que possamos mesmo perseverar na palavra de Deus e entregar a nossa vida totalmente a Ele. É isso. Espero que vocês tenham entendido, gente. Obrigada. Aplausos a Gabi, que teve coragem de sair sozinha de Tangará e está aqui com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Bom demais. Bom dia. Vou falar logo porque nós vamos sair mais cedo, né? Então não sei se vamos ter muito tempo. Mas eu queria compartilhar com os irmãos a minha experiência nesse retiro. Eu cresci, né, inserida em uma denominação, então eu participei de muitos retiros na minha vida. E era muita diversão, muita gincana, muita interação e pouca palavra, né? E esse retiro foi totalmente diferente nesse sentido, que foi muita palavra e é o que realmente cada um de nós precisamos, né? É a palavra de Cristo que precisa orientar a nossa vida, nos exortar. No meu caso foi pouca diversão, mas porque eu sou mais introvertida mesmo. E a idade também já me limita bastante. Mas todas as palavras, né, foram muito edificantes para mim. E algo que encheu muito meu coração foi o devocional de ontem, né, de Josué 1, de 1 a 9. Porque Deus é muito detalhista, né? Deus é um Deus de detalhes. E Ele deu muita clareza, né, para Josué e também muito entendimento para mim, porque naquela palavra Ele deu para Josué uma ordem, Ele fez promessas a Josué, Ele deu orientações e Ele deu uma palavra de ânimo, né? E toda a Bíblia é assim. Deus nos dá ordens, Deus nos dá direcionamento, Ele não nos desampara, Ele nos fala exatamente como que nós devemos andar. Deus tem promessas para nós e Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E algo que me marcou muito, que Ele falou para Josué e falou para mim também, que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Como que eu vou falar que eu sou discípula de Jesus se eu não conheço a palavra de Cristo, se eu não conheço a vida e obra de Jesus?
Então eu preciso mesmo ter o conhecimento da palavra para não me desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu preciso mesmo meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, encher a minha mente disso, né? Eu encho a minha mente de tantas outras coisas, tantas outras informações que não são úteis para a minha vida, né, para o meu crescimento espiritual. Então, eu preciso mesmo ter essa constância na busca, né, na leitura, porque a gente vai sair daqui muito cheio, né, transbordando do Espírito Santo, naquela empolgação, mas isso tem que ser constante na minha vida, né, todos os dias, não deixar essa chama se apagar. Então, independentemente de como está sendo o meu dia, das minhas atribuições, dos meus afazeres, né, buscar o Senhor, ter o conhecimento da palavra tem que ser a minha prioridade, porque é isso que vai orientar a minha vida, é isso que me exorta, é da palavra que eu me alimento, né? E eu preciso manter o meu espírito fortalecido. Então, Deus foi muito claro comigo, né, nesse devocional, do quanto eu preciso mesmo continuar buscando o Senhor através da palavra de Deus, né, do conhecimento da palavra de Deus. É isso. Aleluia. Glória a Deus, obrigado. Aleluia. Nome e cidade, vereador. Meu nome é Miguel, sou daqui de Cuiabá mesmo. Só queria agradecer a Deus, porque eu fui muito tocado ontem naquela oração. Eu estava muito tímido também. Eu orei pelo meu irmão Luigi, ele orou por mim, e eu sou muito grata a Deus, porque eu fui muito tocado ontem, graças a Deus. Só queria agradecer mesmo. Muito obrigado, meus irmãos. Queria pedir desculpa se algo eu fiz errado, mas agradeço. Oi, gente, bom dia. Assim como a Maísa falou, tentar falar ligeirinho, daqui a pouco a gente está saindo. Eu acho que... Eu estou um pouco ofegante, então... Meu nome é Tamires, eu sou de Vilhena. Eu acho que os tios ouviram a nossa conversa do primeiro dia e fizeram as ministrações. Porque estava eu, a Yasmin de Sinop e a Mari de Cacó, a gente estava compartilhando sobre algumas coisas e o Senhor veio trabalhando justamente isso nas ministrações, né? E eu estava compartilhando algo que eu tenho meditado há algum tempo, que o tio Carlão, que é o nosso pastor lá, compartilhou com a gente, né? E ele falou o seguinte, que o que mudou do dia que eu me converti, né? Quando eu iniciei minha caminhada até agora, né? Por que às vezes acontece um certo resfriamento? Por que às vezes eu não busco com a mesma intensidade do começo, né? E eu fiquei meditando bastante sobre isso. Será que foi o Senhor que mudou? Não, né? Porque a gente sabe que o Senhor continua o mesmo, né? Que Ele é imutável. E eu fiquei pensando nisso, né? O que estava me faltando? Por que eu não estava com tanta intensidade como no começo? E foi compartilhado em uma das ministrações, Apocalipse 2, do 2 ao 5, né? Que ele vem trazendo assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E isso gerou muito temor no meu coração, né? Eu fiquei meditando nisso mesmo, né? Eu preciso voltar a ver aonde eu caí. Aquilo que tem me afastado do Senhor, aquilo que tem ocupado tempo na minha vida, aquilo que tem se tornado um ídolo, né? Assim como o tio compartilhou. Tudo aquilo que rouba a primícia do Senhor se torna um ídolo em nossas vidas, né? É muito fácil, às vezes, a gente olhar para os nossos irmãos, falar Judas, né? Nossa, trocou o Senhor por 30 moedas, mas às vezes a gente troca o Senhor por muito menos, né? Às vezes, como girou em torno aqui, né, da questão das redes sociais. Às vezes a gente troca o nosso tempo com o Senhor por um tempo no celular, né? Então eu fiquei assim, isso gerou muito temor mesmo no meu coração,
de, nossa, eu tenho abandonado o meu primeiro amor, eu tenho deixado o Senhor de lado para cumprir coisas que às vezes são listas, mas que têm roubado o meu tempo com Ele, né? Então, era isso que eu queria compartilhar, esse temor mesmo que o Senhor gerou no meu coração e que, para a gente olhar mesmo nas nossas atitudes, nos nossos afazeres, aquilo que tem roubado o nosso tempo. Aproveitar que Vilhena puxou o gancho, né? Bom dia, meu nome é Renata. Eu também queria compartilhar um pouquinho e agradecer ao Senhor pelas amizades que eu fiz. Peço perdão para as minhas meninas de Vilhena, que eu abandonei elas um pouquinho e tentei me enturmar com todo mundo. Fiz muitas amizades, foi muito gostoso, foi muito precioso. E o que eu queria compartilhar é que, assim como alguns outros irmãos, eu também estava sem expectativas para esse retiro, né? Assim como o Lucas falou, meu Deus, R$360. Então, sim, super valeu a pena mesmo. A comunhão que eu passei com muitos irmãos aqui foi muito precioso, foi muito gostoso. Acho que ontem a minha oração com a Manu e o Lucas quebrantou tanto eles como a mim mesma. Foi muito gostoso mesmo orar com os irmãos ontem. A gente entender as debilidades de cada um, entender o que o Senhor precisa trabalhar em nós. E eu digo que eu estava muito cheia da poeira do mundo e vou sair daqui transformada, vou sair daqui limpa mesmo. Eu tenho orado com a Julinha para a gente não ficar somente na teoria, né, e colocar isso em prática. E eu incentivo os meus irmãos a fazerem isso também. Bom dia, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, lá de Sinop. E R$360 ficou barato para o que o Senhor fez aqui. Mas, irmãos, acredito que muitos de vocês, como em muitos retiros que eu já participei, foram muitos mesmo, já perdi a conta, a gente vem sem expectativa, porque durante todo o nosso ano, ou durante toda a nossa caminhada, a gente não busca o Senhor. A gente vai se enchendo de tantas coisas que não tem valor, e que quando a gente vai buscar o Senhor, muitas vezes a expectativa ela não é cumprida, porque retiro não foi feito para encher. O retiro, na verdade, o principal objetivo seria reunir pessoas cheias, para que todas pudessem transbordar. E a gente encher um pouco com nossas experiências a vida de cada um dos irmãos. E eu nunca tinha entendido retiros dessa forma. Eu vim entender depois do meu último que eu fui. E quando a gente vai caminhando com o Senhor, esfriamentos acontecem. E nós temos a escolha de permanecer frios, fracos, desanimados, abandonar ou não o Senhor. E quando a gente chega nesse ponto, o importante é onde está o meu coração. Se eu entendi de fato o Evangelho do Reino, se de fato eu entendi que Jesus é tudo para mim. E eu poderia compartilhar muitas coisas aqui que o Senhor falou comigo durante esse retiro. Todas as palavras ditas realmente foram preparadas, a sequência foi muito bem acertada também, porque todas se complementaram. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor já vinha trazendo no meu coração. Esse retiro começou para mim no final do ano passado. E eu já vinha buscando o Senhor para chegar nesse retiro e compartilhar com os irmãos algo bem específico. Mas o Santírio, com a graça que Deus deu para ele, compartilhou das mesmas coisas que eu queria compartilhar de uma maneira muito mais rica e detalhada. E eu fiquei muito feliz com isso. E o Senhor, isso deu abertura para que o Senhor falasse outras coisas. Eu queria compartilhar com os irmãos uma frasezinha que o Senhor me falou enquanto eu estava meditando sobre Josué. Toda promessa divina, ela só é cumprida sobre condições absolutas. O que isso significa? Muitas vezes a gente quer as promessas do Senhor para as nossas vidas,
mas a gente não se atenta que precisa realizar algumas coisas para que isso seja alcançado. Josué, para ele alcançar toda a promessa do Senhor, ele precisava ser forte e corajoso. Mas não somente forte e corajoso. Ele precisava ser cuidadoso de cumprir todas as leis de forma fiel. Se manter constante na proclamação da lei de Deus e torná-la foco do seu tempo de meditação, dia e noite. Eu acredito que isso seja para todos os irmãos também. Não é só para Josué, não é somente para os homens, não é somente para os cooperadores. Isso é para toda a igreja. Precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar meditar dia e noite, intensidade com o Senhor, para que não mais ocorra o que vem acontecendo em praticamente todos os retiros. Muitos vêm vazios, voltam cheios, mas melhor do que voltar cheio é voltar transbordando. Isso, irmãos, eu queria realmente compartilhar com os irmãos. Busquem o Senhor não para um retiro, não para mostrar para as pessoas que você está buscando. Busque o Senhor porque Ele é Deus, Ele é Pai. Quando a gente chega nesse nível de relacionamento, a gente não quer sair da presença dEle. Creio que ninguém aqui queria que acabasse o retiro hoje, porque o Senhor falou muito. Mas levem para casa isso. O retiro não precisa acabar aqui. Você pode se retirar no seu quarto. Você pode orar, ler a palavra. Busquem o Senhor. A gente só tem a ganhar com isso. E que Ele possa cumprir essas promessas na vida de vocês. Em nome de Jesus. O próximo retiro não verei apenas todos, mas muitos mais frutos da vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Sou o Tito, lá de Sinop. Era de Cáceres, mas agora é de Sinop. Ademar de Sinop. Amém, irmãos? Uma das coisas, né, que mais me edificaram nesse retiro foi quando o William falou, né, que Jesus, Ele é a fonte que sacia todas as nossas necessidades. E quando ele leu Marcos 12:30, ele fala assim: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Quando eu estava orando ontem, e realmente eu me senti tocado novamente depois de muito tempo, tocado pelo Espírito Santo. E eu comecei a lembrar muito, né, que a gente está fazendo a revisão, né, das apostilas. Eu comecei a lembrar muito do propósito eterno de Deus. E por mais que o homem ele tenha pecado, o pecado na verdade foi um desvio do propósito, o Senhor ele não desistiu das nossas vidas. Ele se entregou por nós quando nós estávamos desgarrados, quando nós éramos escravos, né, de Satanás e do pecado. Ele se entregou pelas nossas vidas. E através da morte dele, hoje temos comunhão com o Pai. A morte dele realmente nos trouxe redenção. Então, quando eu estava orando, eu comecei a me sentir tão pequeno. Eu me senti muito pequeno mesmo, em ver que o Senhor ele se fez tão grande nas nossas vidas. E começando a pensar nessas coisas, quando eu pensei, o Senhor ele me quer por inteiro. Ele fez todas essas coisas porque, como a pregação que o Mário fala, Jesus ele fez todas essas coisas e a expectativa dele sempre foi ter comunhão com o homem. A expectativa de Deus para as nossas vidas sempre foi o quê? Sempre foi o relacionamento. E eu me senti muito tocado quando o William falou, Deus ele nos quer por inteiro. Deus ele não nos quer dividir com esse mundo. Deus nos quer para Ele, como filhos. E eu posso falar que hoje eu posso voltar para Sinop realmente pertencendo inteiramente ao Senhor. Esse é o coração que eu volto hoje. Amém?
aproveitar o gancho de Sinop, né? Bom dia, irmãos. Eu sou a Yasmin, de Sinop. E confesso que antes de vir para o retiro eu estava com muita expectativa, porque faz um tempo que eu ando orando ao Senhor assim, para que Ele me dê sabedoria, né, em todas as minhas decisões, para que eu venha a ser tomadas mediante a instrução dEle, né, e não da minha. E eu estava buscando mesmo uma instrução, sabe, do Senhor sobre a minha vida, sobre minha vida em Cristo, né? E eu estava orando muito para que nesse retiro o Senhor mesmo se derramasse o Seu Espírito Santo sobre nossas vidas, né? E que a gente pudesse ter uma experiência com o Senhor, né? E, enfim, também nessa palavra de Josué, quando a gente foi meditar, eu comecei a ler, eu vi que é algo muito simples, a instrução do Senhor, né? Ele instruiu Josué, né, a fazer tudo conforme a lei de Moisés, tudo que ele ordenou, para que dessa forma o Senhor o conduza para o caminho da vontade do Pai, né? Então, assim, algo que o Senhor falou muito no meu coração é que para que Ele possa me instruir a vontade dEle, para isso eu preciso encher mais o meu espírito do que a minha alma. Né? E principalmente essa questão que os irmãos falaram, né, sobre essas distrações, né, a poeira do mundo, eu vejo que isso, eu falo na minha vida mesmo, é algo que eu preciso buscar mais, né, buscar alimentar mais o meu espírito do que essas coisas do mundo, né, porque o que tem de valor eterno é o Senhor, né, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, tem as nossas obrigações, né? E fora as outras distrações, como, por exemplo, o celular, né? Então, mas o Senhor, Ele é o principal, né? E assim, eu quero ser encontrada fiel ao Senhor, né? Quando Ele voltar. Então, é isso, né? E é isso que o Senhor tem ministrado muito em meu coração. Estou muito grata ao Senhor pelo renovo que eu estava buscando. E pela vida de cada um dos irmãos, é muito bom ver cada um. Amém? Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Paula, eu sou de Cáceres. Eu vou compartilhar um pouco minha vida pra cá, né? Quando abriram as inscrições, eu estava meio desanimado para vir mesmo. Só que aí eu tenho uns irmãos que eu considero de sangue, que no caso é o Pedro e o Gabriel, que me incentivaram a vir. Mas o que realmente mais me motivou a vir foi o meu irmão, que está desviado, que ele foi lá, pagou para mim a inscrição, e além dele pagar, ele falou para mim não desistir. E, tipo assim, quando eu vim, eu estava meio desanimada ainda. Não sabia se no dia que chegou o dia de vir, eu não sabia se eu realmente queria vir ou não. E quando eu cheguei aqui no primeiro dia mesmo, eu fiquei muito grudado. O Gabriel não queria me enturmar com o resto das pessoas. Só que aí do segundo dia pra frente, Deus tocou no meu coração que eu precisava me enturmar. Assim como Pedro mesmo, ele veio me falando na viagem, assim, que eu precisava mesmo me enturmar, eu e Gabriel, que é o primeiro retiro meu e dele, né? E depois que eu comecei a me enturmar, eu realmente vi como Deus é bom. Ele, nesses últimos meses pra cá, tem falado muito comigo, principalmente na escola, antes de voltar às aulas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Oi, você já vai depois dele. Espera aí. Bom dia, meu nome é Miguel, eu sou de Rondonópolis e eu queria compartilhar uma palavra que foi dita aqui no retiro, que está lá em Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E isso quer dizer que a gente tem que deixar o nosso espírito ele guiar, né?
que ele tem que guiar. A carne ela é apenas o escravo, né? A nossa alma é um mordomo, como já foi dito antes, né? E essa é uma palavra que me marcou muito, porque nunca tinha sido explicado desse jeito para mim. Eu nunca tinha conseguido compreender tão bem e foi muito edificante. E é isso. Olá, bom dia. Meu nome é João Pedro, eu sou de Palmas, eu sou uma das únicas pessoas de Palmas. Bom, e eu queria apresentar aqui, esse foi o meu primeiro retiro, eu gostei bastante. Eu também, assim como muitos irmãos, não estava com muita expectativa, porque até ontem à tarde eu não estava gostando muito, até o culto de noite, que foi bem edificante para mim e acredito que para todos os irmãos aqui. Eu gostei bastante do retiro. Eu confesso, foi algo muito legal, foi algo algo essencial, né, para a vida do cristão e eu gostei bastante e é isso. Bom dia a todos, meu nome é Pedro, sou lá de Pontes de Lacerda. Meu nome é Arthur, sou de Pontes de Lacerda também. E assim, igual a maioria das pessoas, né, não tava com a expectativa muito grande pro encontro, pelo menos a minha mentalidade era para vir, não só para conhecer novas pessoas, mas sim ter uma experiência verdadeira com Deus. E isso ficou mais concreto no meu coração ontem, onde o Espírito Santo veio e tomou lugar aqui. Isso foi muito gratificante para mim mesmo. E também eu conheci outras pessoas, como o João ali, menino de ouro. O Oliver já tinha conhecido, você é peão de trecho já. Mas assim, fico muito feliz mesmo. Mas o verdadeiro motivo para eu ter vindo foi o meu pai, pela situação da minha família, mãe, irmãos desviados, pais separados. E assim, o que me restou foi morar com meu pai, né? Que era o único assim que estava ali para me ajudar, disposto a me ajudar. E assim, eu e meu pai somos os melhores amigos, porque meu pai ele temente a Deus, que me ajuda demais. E esse foi o verdadeiro motivo para eu ter vindo aqui, para ajudar como um homem também da família. E assim, sou muito feliz pelo que o Espírito Santo falou na minha vida, pelos momentos que eu tive corações com alguns irmãos ali, mesmo que eu não conhecesse tanto os irmãos, mas assim, eu me senti muito amado, muito acolhido, desde do simples ato de ajudar as tias da cozinha ali, lavando os pratos, mesmo naquele momento ali, eu senti um amor tão grande de Deus com as nossas vidas, né? E um do outro ali conversando, se zelando, protegendo a vida um do outro e ajudando. E assim, a expectativa que eu tinha não era muito boa, assim. Será que vale mesmo R$360? Igual alguns falaram. Mas superou a minha expectativa. Superou demais. O Espírito Santo veio assim, limpando tudo que era impuro na minha vida, como pensamentos e tudo mais. Eu agradeço demais aos líderes que ministraram a palavra maravilhosa pra gente, que veio direto da nossa mente, desceu pro nosso coração, que a gente possa colocar tudo isso que foi ministrado em prática. Obrigado, gente. Bom dia, meu nome é Arthur, tenho 15 anos, sou de Pontes de Lacerda. Primeiramente, eu não estava muito animado para vir aqui no retiro, por conta que R$360, cara. Não, quando o pastor falou que ia ter um retiro, né, eu pensei, nossa, vai ser R$200, né, baratinho. Aí, R$360 apertou para mim, mas graças a Deus consegui pagar. Aí, fico muito feliz de
deste momento com o Senhor. Me senti mais próximo agora. Eu acho que eu vou sair daqui transformado. Me transformei neste retiro, meu Deus. Eu me sinto edificado, cheio do Senhor. Eu me sinto que foi um momento muito edificante para mim. Foi um momento de rir, de conversar, de falar mais sobre o Senhor. Foi um momento mágico para mim. E eu espero que no próximo retiro eu não saia cheio do Senhor, mas preenchendo do Senhor. Cheio, preenchido do Senhor. Obrigado. Primeiramente, bom dia. Eu me chamo Emanuele e sou de Paraná. Não vou mentir que retiro sempre me dá muitas expectativas e esse não foi diferente. Então, quando eu soube que eu ia vir para o retiro, eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me encha, que eu transborde. Mas eu não esperava que o Senhor já começaria tudo isso antes do retiro e que seria melhor do que eu esperava. Que Jesus, ele sempre supera aquilo que a gente pede. Então, tem aquele texto de Mateus 7, que é: pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então, tudo aquilo que você pede, o Senhor, ele vai te entregar, mas não da forma que você espera, mas muito melhor. Então, ontem à noite, eu sempre gostei muito de louvor. Louvor sempre foi uma coisa que me toca, me quebranta. Então, meu sonho era que aqui tivesse um encontro só de louvor. Então, todos os dias eu falei: Deus, que seja só de louvor, por favor. E aí chegou ontem, até a noite, falei: poxa, não vai ter nenhum encontro que vai ser só de louvor, de adoração. E como sempre, o Senhor nos surpreendeu. Então, Ele fez ontem derramar sobre nós o Espírito dEle. E Ele nos encheu, nos preencheu e nos fez transbordar. Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas aqui, pelo que percebi, também queria e pediu, era o dom de falar em línguas. Então, havia muitos, acho que uns 2 retiros, uns 3 anos, que eu venho pedindo para o Senhor que Ele derrame o Espírito dEle, que me faça ter esse dom de falar em línguas. Então, eu tenho 5 anos de convertido e nunca tinha me recebido esse dom. E como o Lucas falou, nossa, eu só vou ser uma real discípula se um dia eu falar em línguas. Mas o que o Senhor fala é que existem muitos dons para cada um. E em um desses retiros que eu pedia para o Senhor, eu implorava, Senhor, faça eu falar em línguas. E todas as vezes o Senhor falava: agora não, essa não é a hora. Teve até uma vez em um encontro que os tios juntaram a gente no meio da reunião para poder orar sobre aquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. Aí veio um pastor lá dos Estados Unidos, chegou assim em mim, eu não tinha falado nada. Aí o Senhor vai te dar esse dom, mas não vai ser agora. E aí ontem, o Senhor, Ele me fez derramar, transbordar do Senhor e finalmente falar em línguas. E também eu tenho muita dificuldade de perceber se algo realmente aconteceu. Nossa, será que isso realmente valeu? Se foi algo pequeno? Será que não foi? Será que foi? Então eu pedi: Senhor,
que quando isso acontecer, que o Senhor não deixe dúvidas. E o Senhor, antes de eu falar em línguas, eu estava com uma angústia, sabe, um aperto no coração. E quando eu me derramei, eu me quebrantei, eu falei em línguas, simplesmente saiu, simplesmente foi embora todo aquele medo, toda aquela angústia. Então o Senhor, quando Ele derramou em mim, Ele me deu paz e alegria, tirando toda a timidez e dando toda ousadia. Que o Senhor não nos deixe voltar para nossas casas e viver na mesma mediocridade que vivíamos antes no Senhor. Bom, eu sou Elisa, daqui de Cuiabá mesmo, né? Eu sou recém-batizada, esse foi meu primeiro retiro. E eu não tinha muita expectativa, mas eu tinha esperança, né, de que alguma coisa bem grande ia acontecer aqui no Senhor. Aconteceu uma coisa que eu realmente não esperava, eu reencontrei uma amiga de infância de muito tempo atrás. E ontem eu senti muita alegria mesmo. Eu não sou muito boa orando, mas realmente eu consegui orar muito bem ontem. E foi uma paz assim no coração e muita alegria depois dos louvores. E eu estava no quarto com mais meninas, né, que tinha 20 meninas, então eu me enturmei bastante. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu adoro, que eu não sabia de cor qual era o versículo, mas eu tô com ela anotada aqui. É Jó 34, 14 a 15. Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Então, eu sempre fico pensando que se nós ainda estamos aqui, se Deus não retirou o seu espírito de nós, é porque Ele tem um propósito para a gente. E a gente tem que seguir confiante na palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, eu sou a Sara de Rondonópolis. Eu espero não chorar. Ao contrário de alguns de vocês, eu estava com muitas expectativas, mas eu queria dizer que o Senhor supriu e foi além de todas elas. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor muito forte, que com certeza vai marcar minha vida. Foi ontem à noite e teve um momento que eu levantei os meus olhos e eu vi uma figura brilhante, uma luz resplandecente. E a figura não era uma luz que machucava, sabe? Quando a gente olha para o sol e a gente tapa os olhos. Era uma luz que... era uma luz agradável. E a figura se inclinava, se abaixava e beijava a cabeça de vocês. E eu não sou muito de falar na frente de muita gente, mas eu queria dizer, como eu posso não dizer para vocês, né? O Senhor estava beijando a cabeça de vocês. Foi uma experiência que com certeza vai marcar minha vida. É isso. Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Arthur, sou de Buriti, estado de Rondônia. Eu confesso que eu tô com muita vergonha, porque eu sou muito tímido de falar assim na frente. Então, se eu fazer alguma coisa errada, desculpa aí. Mas eu primeiramente quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado por esses momentos. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Vocês fazem parte da minha família. Eu sou muito grato por cada momento que eu passei aqui com vocês. Eu confesso também, como muitas outras pessoas, que no começo, quando me chamaram para vir para cá, para Cuiabá, eu não estava muito animado. Eu só falei, vamos vendo, né? Vamos vendo, vamos jogando. Fui adiantando, né, as coisas. E aí, eu nem sabia que a gente ia dar certo. A gente ia ficar falando, não vai dar certo, a gente não está muito bem planejado. Mas o Senhor proviu, né? A gente conseguiu, a gente está aqui. E, cara, foram um dos melhores dias da minha vida. O Senhor me mudou, o Senhor me tocou. E eu tinha sempre muita vergonha de me expressar com o Senhor, né? Tipo de
me ajoelhar, me quebrantar perante Ele. E ontem, e hoje também, eu senti, sabe? Eu senti o Senhor derramando o Espírito dele sobre mim. Eu chorei, eu me quebrantei. Eu chorei muito, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de estar ali, de o Senhor estar ali sobre mim. Eu fiquei alegre, sabe? Eu nunca tinha sentido isso. Eu sou muito grato pro Senhor por tudo. E eu fiquei muito feliz, eu tinha hora que eu nem sabia o que falar, a minha boca ficava parada, não sabia falar. E aí eu descobri, do nada eu estava falando outra língua, eu não sabia eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava falando. E foi muito bom, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, eu vou sair daqui transformado, vou sair muito bem daqui. Eu agradeço vocês por tudo, gente. Muito obrigado mesmo. Bom dia, eu sou o João Eduardo de Porto Velho, um dos 25 João que tem aí. Primeiramente eu queria agradecer a cada irmão precioso que está aqui conosco, né? Aos pastores que deram a palavra e com certeza foram usados pelo Espírito Santo. E claro ao Senhor que derramou seu precioso sangue por nós. Porque se não fosse Ele, nós não estaremos aqui juntos. Eu acho que eu nunca tinha tido uma experiência dessa, tão cheia do Espírito Santo, como ontem, né? E eu nunca tinha me derramado assim perante o Senhor como ontem. E eu chorei tanto que deu dor de cabeça depois. Eu tive que colocar meu olho de volta no lugar. E ali orando, né, me prostrando diante do Senhor, eu senti realmente o Espírito Santo tocando em mim. Eu senti arrepio do nada. E eu acho que assim como muita gente, né, eu pedi o dom de línguas. E muitas pessoas ao meu redor tiveram. E infelizmente eu não tive. Mas assim como o Lucas falou, né, e muita gente, eu não dou ordem no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age em mim e o dom é dele. Eu não posso controlar, né? Porque não vem de mim, é dom de Deus. E eu não posso ficar frustrado, porque só me prostrar perante o Senhor e me derramar ali já tem que ser o suficiente. Porque teve gente que nem chorou, teve gente que riu. E isso tem que ser o bastante para nós. Porque Ele faz como Ele quiser, Ele age em nós como Ele quiser. O dom é totalmente dele, né? E muito obrigado a todos que estão aqui, as amizades que eu fiz. É muito bom estar com vocês. Meu nome é Júlia Lourenço, eu tenho 14 anos, sou de Palmas, mas também me identifico como Porto Velho por aí também. Eu estava muito animada para esse retiro, como alguns não estavam aí, eu estava muito animada. Eu vou confessar para vocês que a minha leitura da Bíblia estava muito fraca. Eu estava muito... Para mim, eu não tinha tempo, mas na verdade eu tinha e eu estava gastando com outras coisas. E eu estava muito dispersa, assim. Eu lia, no início do ano eu queria ler a Bíblia toda, mas depois eu comecei a ler, tipo assim, só por ler mesmo. E não é assim que a gente tem que ter um relacionamento com o Senhor. E eu vim para esse retiro para ter um reencontro com o Senhor mais uma vez, né? E o Senhor realmente... Eu vi a face do Senhor mais uma vez. E essa experiência restaurou a minha vida. Eu queria agradecer ao Senhor, na frente de todos vocês, por Ele ter restaurado meu espírito e colocado Ele de volta como comandante da minha casa. E o primeiro devocional que a gente fez, que está em... Pera, eu anotei aqui no caderninho. Lucas 10, 38 a 42, que é a história de Maria e Marta. Ele mexeu muito comigo, e aquele questionário que dava uma nota para você como discípulo de Jesus, isso me deixou muito intrigada, fiquei muito pensando nisso. Que nota o Senhor daria para mim como discípula? Eu coloquei para mim, eu vou abrir para vocês, eu coloquei uma nota 4. Eu não acho que seja suficiente. Mas o Senhor mexeu muito comigo, porque a gente que decide que tipo de relacionamento a gente quer ter com o Senhor.
Muitas pessoas buscam muito e elas conseguem muito. As pessoas buscam pouco e ganham muito pouco do Senhor. Então, que tipo de relacionamento a gente quer ter com o Senhor? Um relacionamento superficial ou um relacionamento profundo, como pais e filhos, conversando todos os dias? E outra coisa que me deixou muito quebrantada foi uma coisa que meu pai me falou, que às vezes a gente ora, tipo, para dormir, ou em outro momento, a gente agradece, pede e vai embora. E meu pai falou assim pra mim: imagina que você chega pra mim e fala tudo o que aconteceu no seu dia. Você fala o que você fez, o que você comeu e tal. E aí, quando eu vou começar a falar com você, você vai embora. E eu fico sem falar nada. Tudo que eu fiz no meu dia vai ficar só pra mim, eu não vou poder compartilhar com você. E isso me deixou muito chateada comigo mesma. E é isso que eu queria que os irmãos precisassem também refletissem. É isso. Bom dia, irmãos. Meu nome é Ivone. Para quem não me conhece, sou aqui de Cuiabá. Eu confesso que a gente não tem que vir com expectativa ou sem expectativa do retiro, só venha. Eu já passei por N retiro. Meu retiro primeiro que eu tive, eu tinha 16 anos de idade. E é uma coisa, quando a gente busca o Espírito Santo de Deus, eu estava nessa expectativa uma vez de ser batizada e falar em línguas. Uma das coisas que ansiava o meu coração era falar em línguas. Mas a gente, para chegar diante de Deus, buscar um dom espiritual, lá tem todos os dons que o Espírito Santo nos concede através do fruto dele. E nisso daí, a gente tem que escolher o melhor dom. E naquele momento eu queria falar em línguas, porque a palavra de Deus diz que todos seriam conhecidos quando falassem as línguas, mas motivos e objetivos para a gente falar em línguas. E uma das coisas que eu aprendi em relação a falar em línguas era porque o meu espírito seria edificado através da fala em línguas, porque eu seria edificada quando às vezes você está perto de alguém, você não quer que a pessoa ouça o que você está falando, você está orando em espírito, e o Espírito está trazendo as coisas da parte de Deus e edificando. Bom, agora, se você quer entender o que o Espírito quer dizer a você, você tem que buscar o dom da revelação. E eu busquei muito isso. Aos meus 16 anos, eu via todo mundo caindo lá e orando em línguas. E eu queria estar naquele momento, aquela vibe e tal. E eu cheguei diante de Deus e falei: Senhor, e quando que eu vou falar em língua? Porque ele já tinha derramado o Espírito dele. Só que eu não falava. E isso passou 2 anos. Eu fui morar na casa de uma senhora de 86 anos de idade e eu estudava à noite. E às vezes, eu chegava às 11 horas da noite. Era aquela senhorinha, quando eu chegava em casa, eu abria a geladeira e não vai tomar meu leite. Aí ela estava deitada lá, ela sabia até o movimento que eu fazia quando eu ia pegar e abrir a geladeira para querer pegar alguma coisa, né? E naquele momento eu estava numa expectativa que eu queria falar com Deus. E eu cheguei na casa, o Espírito Santo assim deu um sono naquela senhora que ela não escutou o movimento. Eu falei: Deus, agora eu quero falar em línguas. Eu peguei, sentei na mesa e comecei a orar, aleluia, aleluia, aleluia. E de repente veio aquela graça especial. Eu comecei a falar em língua e eu falei tão alto que o Espírito Santo anestesiou ela, né? Quando eu respirei, ela pegou e falou: Ivone, você já chegou? Então, ele é o desejo que você tem. E eu precisava me alimentar de uma forma que o Espírito falasse através de mim, por mim e para a minha edificação. Algumas coisas o Espírito me revelava o que eu estava querendo dizer, né? Outras não, mas eu era edificada. Então, o dom de falar em língua
não é para você profetizar para outra pessoa, para que aquela pessoa, só se ela realmente entender que o Espírito está dizendo a você. Né? Então, tem muitas pessoas, eu já tive a oportunidade, já até compartilhei com pessoas, que certa vez eu não falava inglês, nunca tinha entendimento de inglês, e eu estava falando em línguas, e um casal, no encontro que eu tive em Campo Grande, eles passaram, me ouviram, e eles chegaram em mim: você fala inglês? Falei: não, porque eu ouvi tudo que você estava falando da parte de Deus, e eu fui edificada. Falei: opa, Senhor, eu não quero só falar inglês, só para o meu entendimento, querer também ser entendida e poder falar com as pessoas. Então, Deus, ele usa da forma que ele quer. Assim como o dom de cura, o dom do Espírito e tal. E, irmãos, e uma das coisas que eu vim aqui para o encontro, como o irmão já falou, já participei de N encontros durante essa minha jornada, e uma das coisas que eu prezo para mim, que a graça de Deus, a nossa salvação, ela está bem mais próxima agora do que quando a gente começou, no início da nossa caminhada. Então, quanto mais você vai avançando da parte de Deus, a sua salvação está mais perto da graça de Deus. Quando eu vim para esse encontro, que eu fiz inscrição, eu peguei, antes as irmãs, que eu, em todos os encontros, falavam assim: o que você vai fazer nesse encontro? Só vai ter adolescente, só vai ter as crianças. E agora você vai ser a tia de lá daquele retiro. Então, assim, dessa vez eu não pensei nada. Não fiquei preocupada quem ia estar lá, se era criança, adolescente ou jovem, não sei. Eu só vim. E nessa sensação de eu querer vir, e eu encontrar os irmãos, conhecer pessoas que eu jamais iria. Numa dessas aqui encontrei a Sandra. A Sandra, ela participou dos 27+. Ela participou de 3 retiros de encontro lá dos 27+, em Torres, em Rio Grande do Sul, em Gramados, e outro foi em Torres, Gramado, e outro foi na Viamão, lá em Porto Alegre. Então, assim, e eu nem lembrava que eu conhecia ela, e nós tínhamos uma foto junto, e ela do meu lado. Então, assim, foi muito gostoso poder estar compartilhando, saímos no mesmo quarto, e isso é muito edificante, de poder estar compartilhando com os irmãos. E até então, eu estava afastada do meu trabalho por cuidados médicos, e eu retornei justamente no período que eu era para estar aqui. E eu não pude participar da palavra. E ontem, na oração que foi reunido, né, que foi pedido, a Gisele, a Diná e a Juliana, nós oramos, e Deus trouxe a palavra sobre Marta e Maria, né? E sobre a gente ter que escolher como Maria, estar no melhor lugar, que é estar no Senhor. Então, Marta, agitada, corria para lá e para cá, mas nosso espírito tem que estar como de Maria, escolher o melhor lugar, que Jesus disse para Marta: esse lugar não vai ser tirado dela porque ela quis. Então, é isso, irmãos. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia, gente. Eu vou chorar porque eu não aguento, tá? Antes de vocês perguntarem por que eu tô chorando, antes de vir eu tava com muita expectativa. E teve um dia que eu tava assim, bem triste, não tava com muita vontade. Aí eu fui dormir. Quando eu dormi, Deus deu uma visão. Ele deu a visão de tudo que aconteceu aqui. Por isso tô chorando. Porque foi tão bom Deus mostrando o que aconteceu. Mostrando os povos. Eu queria ter línguas, mas o que ele deu foi visão do que aconteceu aqui. Cada pessoa falando dons, cada línguas que eu vi as pessoas falando, teve na minha visão. E eu fiquei, tão feliz que foi eu vi no meu sonho que
senti muito abençoada por Senhor. Como é o primeiro meu retiro aqui com jovens, tipo, foi muito bom, eu não tava com expectativas. Eu sou bem vergonhosa e tímida, e eu achava que eu não ia fazer muita amizade, mas, tipo, do nada eu fiz muita amizade que eu não esperava aqui com jovens, com minhas amigas. Foi, tipo, um dia tão bom, assim, pra mim. O ruim que não é tantos dias, né? Mas seria tão bom se fosse, tipo, infinito ficar com os irmãos aqui reunidos, Pai. Queria agradecer vocês que eu tô aqui, o Senhor também, porque não fosse Ele que eu não estaria com vocês aqui. Amém. Aleluia! Quanta coisa boa, né, queridos? Acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui testemunhando, mas nosso tempo está chegando e tem duas aqui na fila. Se você realmente tiver alguma coisa assim que você precisa compartilhar, já entra aqui na fila, tá? E vamos ser breves para que todos possam expressar aquilo que precisam. Amém? Amém. Bem na hora de eu e a Duda, o tio pede para ser breve. Eu sou a Ana Lídia de Cáceres. Esse é o meu 47º retiro. Brincadeira. Brincadeira. Deve ser o 20º alguma coisa. Mas o Senhor, esse negócio de não ter expectativa, ou ter, né? Eu falei, mas vamos mais um, vamos lá, Senhor, o Senhor tem a porção. Vamos ver o que o Senhor vai fazer. E aí, eu não vim aqui não, só que o Senhor me deu uma surra. Eu falei, eu não vou ficar com isso aqui sozinha, não. Eu vou compartilhar, e é isso. No devocional de Marta e Maria, o Senhor me rasgou demais. Eu passei por 2 semanas bem intensas antes de vir para cá. Bem intensas mesmo. Muitas coisas aconteceram no meu lado profissional, em outras situações. E falei, meu Deus, bom, tem um retiro aí, né? Vamos ver o que o Senhor vai falar, porque eu não vou sair sem resposta, não. E o Senhor realmente, resumidamente, para mim, no meu coração, o Senhor só queria que eu viesse aqui para Ele ser reposicionado no lugar de honra e glória que Ele tem que ter na minha vida. E quando a palavra fala de Marta e Maria, coisas que eu fiquei ruminando depois, tipo assim, os dias, sabe? E tanto é que tem a anotação aqui do outro dia, que era do devocional do anterior. E o Senhor falou ao meu coração, reposicionando frases assim, tipo, Ele é o meu precioso Jesus. Esse era o coração de Maria, por isso que ela estava aos pés dele, porque ela reconhecia a preciosidade de Cristo. Ele não era uma visita qualquer, ele não era um cara só para estar na sala. Ele era o rei, né? Ele era o Senhor da vida dela. Então a reação dela está aos pés dele. E aí o Senhor falou, né? Na verdade eu falei, Senhor, toma o seu lugar na minha vida. Às vezes o Senhor tem... Eu realmente acho que eu vi muitos cabos esses dias, então para cada cabo tem um plug certinho. E se ele não está plugado certinho, ele não funciona. E foi exatamente a analogia que o Senhor me deu. Ele tem um lugar específico. Aqui tem 2 entradas XRLs. Se a outra entrada, o cabo não está certinho aqui, não vai funcionar. Então o Senhor, Ele tem um espaço na nossa vida, um buraco certinho ali, ó, que se Ele não tiver ali, a gente pode pecar contra Ele, a gente pode não ouvi-lo. Então o lugar dele é o lugar de honra, o lugar de principal, o lugar onde eu vou me derramar, onde eu vou me prostrar, onde eu preciso me deleitar. E algo que o Senhor depois estava no meio de uma pregação, acho que era do tio Santírio. E aí
o Senhor falou assim, muito assim comigo, me constrangeu. Assim, eu até anotei aqui, ó, se a gente for para pensar, a Marta, ela estava fazendo algo útil. E nós gastamos tempo com coisas inúteis, enquanto o nosso precioso Jesus está na sala. Então, assim, a Marta, pelo menos, deixou a casa limpa, né? E nós que estamos ali, ó, a casa suja e Deus sem atenção na sala. Entendeu? Então, assim, me constrangeu demais. Eu falei, gente, complicado, né, gente? Vamos estar melhorando. Porque acho que o nosso precioso Jesus merece muito mais, né? Amém. Amém. Tentaram me chorar. Eu estava bem animada para vir, mas... meu nome é Duda, gente. Eu sou de Cáceres. Eu estava bem animada, mas eu tinha passado uma semana bem difícil, então eu estava bem para baixo, bem triste. Mas eu tô com uma alegria agora que eu não consigo nem descrever, explicar ela. E muito feliz de estar aqui, de estar com vocês. Desde que os Gils tinham começado, né, a falar do devocional, eu gosto muito dessa palavra da Marta e da Maria. Há uns bons anos o Senhor já falou muito com ela na minha vida, sobre vários problemas que eu tinha. Só que eu fiquei pensando muito na nossa vida com o Senhor, a gente sendo discípulo, porque eu orei muito para o Senhor me trazer paz, me trazer tranquilidade. Eu lembrava muito de Romanos, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, mas eu fiquei pensando depois, Senhor, o Senhor se sente amado por mim, porque eu quero que o Senhor se sinta, sabe? E o tio Dudu tinha compartilhado um versículo em Salmo 119, aí num devocional eu fiquei lendo Salmo 119, e lá tinha muitos versículos falando sobre a gente ter prazer na lei do Senhor, prazer na palavra do Senhor, e aquilo encheu muito meu coração, me envergonhou muito, porque até tá falando assim, o coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. E eu fiquei assim, Senhor, eu não quero ser essa pessoa insensível, eu quero ter prazer em ler a palavra, em estar aqui, em meditar no Senhor, em te buscar, te conhecer. E ontem, eu não orei para falar em línguas, mas eu falei, mas eu comecei a ficar tão alegre, sabe? Eu estava chorando tanto de alegria de ter o Senhor, porque os tios estavam falando da gente ter o Espírito Santo, e eu comecei a me dar muito mais conta, assim, de que, Senhor, tem um Espírito Santo. Então, Senhor, me faz santa para o Senhor, Jesus, eu quero ser sua por inteiro, Senhor. E de realmente, assim, eu não pedi, mas eu comecei a engrandecer o Senhor, de lembrar que eu tenho um Senhor, um Jesus que é príncipe da paz, um Jesus que é bom, rico em misericórdia, um Deus que me ama, um Deus que sabe de tudo da minha vida, tem os meus fios, sabe, de cabelo contados, e realmente proclamar como o Senhor é grande, como o Senhor é bom. E aquilo, assim, encheu tanto meu coração de tanta alegria que eu não conseguia parar de chorar. E aí tinha cantado um louvor, né, deixa eu lembrar direito a letra, né? Falava que Jesus, ele nos deu uma família de muitos irmãos, um tesouro precioso. E aí eu só sabia, assim, chorar, porque eu fiquei, Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. A gente tem tudo o que a gente precisa, porque a gente tem um Senhor. E por um sacrifício que Cristo fez, o Senhor agradou, amou Jesus pra gente poder estar aqui. Então a gente precisa valorizar isso, viver essa verdade, realmente entregar nossa vida para o Senhor por todos os dias, deixar o Senhor reinar, ser mesmo espirituais. E o Senhor me encheu, assim, de, sabe, fiquei muito constrangida pelo amor do Senhor,
porque tinha muita gente desanimada, mas... E eu também antes estava muito triste, mas eu estou tão feliz, uma alegria assim do Senhor, de nem pensar, nem lembrar dos meus problemas, mas em lembrar que o Senhor ele é santo, santo, santo. E isso me trazer paz, isso ser mais que suficiente. Lembrar da soberania do Senhor, de que é esse Deus que a gente serve. E é nesse Deus que a gente tem que ter a nossa alegria. Amém. Irmãos, nosso tempo está se esgotando. O João pediu para falar um negocinho. Eu vou dar 5 segundos para ele, 5 para ele. Amém de novo. Eu queria compartilhar algo que... Primeiramente vou falar meu nome, né? Que na primeira vez eu não falei. Meu nome é João, vim de Rondonópolis também. E eu queria compartilhar... Quanto? Um dos 25 Joãos também, né? Um dos 25 Joãos. E eu queria compartilhar algo que sobre mim também, que eu reparei muito, e muita gente aqui também, que é sobre a timidez. Esse é o meu primeiro retiro com mais gente. Primeiro foi um desastre em Cáceres da minha parte. Eu lembro que algo me atingiu quando eu cheguei aqui, que foi... Eu cheguei ali e o pessoal comentando, ei João, não sei o que, o pessoal de Cáceres específico. E eu não sabia o nome de ninguém, todo mundo sabia meu nome. Porque, para quem me conhece, o Júnior aqui, eu chamo ele Júnior, mas é o Adailton. Ele acha que Deus meus... Quando eu nasci, né? Tinha uns 18 anos que ele me conhece, eu tenho 18 anos. E assim, eu nunca fui tímido. Eu sempre... O Samuel me conhece lá em Rondonópolis, o Oliver, Miguel, João, Pedro, todo mundo me conhece e eu nunca fui tímido. E assim, é algo que eu vim orando ao Senhor, para que Ele tirasse toda essa timidez, porque eu sentia que, tipo, tinha algo em mim que não era eu. Como aconteceu lá em casa, eu fiquei muito repreendido, muito quieto, e não era eu. A minha mãe sempre me batia porque na escola eu tinha boas notas, só que o comportamento era 0. Porque eu era muito bagunceiro, eu conversava bastante. E eu vim animar a todos os irmãos tímidos, que venha se animar cada vez mais, que venha querer compartilhar, querer orar, querer estar junto com os irmãos, porque não tenha medo de errar. Até porque todo mundo aprendeu que quem tem coragem também tem medo, né? Nós homens principalmente. Então, eu venho animar todos vocês, não só os homens também, como as meninas, para que não fique nesse repreendimento. Se tiver algo para falar, fale. Se tiver algo para conversar, fale. Enfrenta o medo realmente, porque, como eu disse, eu mesmo orei muito por mim mesmo. Orei muito, pedi muito ao Senhor para tirar toda a minha timidez, porque em Cáceres eu ficava grudado com o Oliver. Aqui eu realmente pude chegar aqui, parece que já conhecia todo mundo. Já conhecia os meus irmãos de quarto, principalmente. Desculpa até os líderes se nós fizemos muita bagunça. Porque parece que eu me fiz mesmo. Não, esse fica baixo, né? Daí... É isso mesmo. Eu queria agradecer aos meus irmãos pela toda a intimidade. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Eu sou o Arthur, de Cuiabá, e o senhor me deu uma palavra quando eu cheguei aqui, mas eu fiquei achando que era só coisa minha, né? O que eu estava pensando, né? Mas o senhor ficou me incomodando tanto ali que eu vim trazer para vocês. O sentimento que eu tive, eu não fiquei retirado como os irmãos, então eu imagino que deve ter sido mais abençoado ainda, né? Mas o sentimento que eu tive é que é como se fosse o povo do deserto, né? Do Egito, que o senhor nos resgatou, né? Eles estavam já se acostumando com a cultura deles, né? E é a mesma coisa que nós estamos, né? Nós jovens estamos acostumando com a cultura do mundo, né? Acaba que vai entriando nossos corações, né? Principalmente a questão do celular, né? E eu senti muito o Senhor usando a vida dos nossos pastores de despertar eles uma preocupação que Deus tem para nós, né? Assim como Deus tinha preocupação com a vida do povo do Egito, né? Que trazia coisas para eles que eram até mesmo para a saúde, né? Eram coisas lícitas, mas Deus proibia
pela questão da preocupação de Deus conosco, né? E é o mesmo sentimento que eu tive aqui, que Deus está se preocupa conosco, né? Os ouvidos dos nossos irmãos, trazendo palavras de masculinidade para os homens, né? Trazendo palavras de nós nos desapegarmos deste mundo, né? Então, eu só queria compartilhar mesmo esse sentimento que eu tive. Glória a Deus. Valeu. E aí? Irmãos, eu esqueci de falar uma coisa, né? Que eu queria compartilhar aqui rapidinho. Que no final do ano passado, na despedida, né? Que a gente fez um recesso na igreja, porque muita gente viaja. Passaram um vídeo assim na tela, né? Uns slides com os vídeos das comunhões do ano. E eu me senti muito abençoada mesmo, porque nós somos uma igreja muito unida. E eu tinha experimentado frequentar outras igrejas e não foi a mesma coisa, porque nas outras igrejas, às vezes você senta do lado de uma pessoa que você nem sabe quem é, você não conversa. E aqui a gente tem muita amizade, a gente se vê como irmãos realmente. Aleluia! O irmão William tem 2 versículos para ler. Isso aqui é 2 versículos só, é rapidinho. Queridos, não podemos perder aquilo que Deus está fazendo. Como eu falei aqui, nós estamos aqui retirados, né? Desligamos a nossa mente lá fora das informações, nós não estamos sabendo de muita coisa, desligamos, limpamos um pouco a nossa mente. E o Senhor nos visitou, o Senhor esteve conosco. O Senhor nos fez conhecer um pouco mais de nós mesmos, quem nós somos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, como Ele age em nós, o que é a nossa alma, como que eu tenho que lidar com ela. E então nós não podemos perder, o Senhor nos mostrou o caminho para estar com Ele. E nós temos que ter sabedoria para viver isso lá fora. Amém? Não falo que você não vai usar seu celular, mas lembra disso, o tempo que você tiver ali, compara com o tempo que você gasta com o Senhor. Amém? Não sejamos enredados. Cânticos, capítulo 4, versículo 12, não precisa abrir não, eu queria só ler para finalizar. Eita, descarregou. Diz assim: jardim, me ajuda aí, Deus. Jardim fechado és tu, noiva minha. Jardim exclusivo de Deus, manancial. Nós temos que saber disso. Você é um jardim fechado. O que é o jardim fechado? É um jardim fechado para Deus. É o lugar dele. A nossa mente é para que Ele habite. Então nós temos que cuidar desse jardim. Ele é o proprietário, Ele é a exclusividade. Então nós temos que cuidar desse jardim sempre limpo, sempre a grama parada, um lugar onde ele se sinta bem, onde ele queira estar. Amém? Isso depende de nós. O pessoal não quer acabar não, gente. É só o versículo. Já foi lido, né? Essa referência aqui, mas assim, é o Tito 2,14. Nós lemos de 11 a 15, mas eu queria frisar só o versículo 14. Ou seja, tudo aquilo que Deus está fazendo aqui entre nós e em nós, né? Então, tudo isso tem um objetivo, né? Não é à toa, nada é por acaso. E o versículo diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É o que Deus está fazendo, né? Purificando, preparando para que você, na sua localidade, seja zeloso de boas obras. Amém? Aleluia. Viu? Foi rápido, né? Rápido.
Irmãos, parece que 90% do pessoal que veio não estava assim muito animado para vir, né? Pelos testemunhos. Mas eu acredito que Deus queria que você estivesse aqui. Amém? Eu creio que Deus queria um encontro conosco nesse lugar. Deus marcou um encontro conosco aqui. Eu confesso que eu também não estava muito animado para vir. Eu fiz de tudo para o meu companheiro me liberar. Eu vou ficar aqui cuidando da igreja, você me representa, tem os pastores lá que estão cheios de carga. Mas eu estava me preparando, estava orando, se o senhor quiser que eu vá, se o senhor quiser que eu fale alguma coisa, me dá alguma coisa específica. E nós estamos aqui porque o Senhor queria que nós estivéssemos aqui. Amém? E eu acredito que nenhum dos que vieram se arrependeram. Esse R$360, gente, deu só para pagar o aluguel daqui, a comida e talvez vai faltar. Talvez as igrejas vão ter que inteirar. E foi dividido em 4 vezes, né? A gente sai para comer um baguncinha, lá se vai 50, 60, né? Então, realmente o valor é muito pequeno. Isso não é um gasto, é um investimento. É um investimento que você está fazendo na tua vida espiritual, que é eterna. Amém? Então isso não tem preço, né? É um investimento.